O Nokia 5.4 é a nova aposta da marca finlandesa no mercado de intermediários e vem para dar lugar ao 5.3 lançado no Brasil em 2020. Será que o novo corrige os problemas que vimos na versão passada? A Nokia ainda tem fôlego para brigar com Samsung e Motorola? Confira a análise completa do tudocelular.com. Logo de cara já dá para perceber que pouco mudou em relação ao Nokia 5.3. A câmera circular, que lembra alguns celulares da Poco, continua presente na traseira e segue com 4 sensores. A diferença é que o flash em LED, que antes ficava no centro, foi realocado para fora do círculo. O acabamento fosco deu lugar a um plástico mais brilhante que tende a riscar mais facilmente. Pelo menos a Nokia manda capinha na caixa para ajudar a proteger o aparelho. O Nokia 5.4 chegou ao mercado nacional nas cores roxa e azul. O leitor biométrico continua abaixo do conjunto fotográfico e responde bem, apesar de não ser dos mais rápidos. O entalhe em formato de gota mudou para um furo para câmeras de selfies que fica no canto esquerdo. A borda inferior tem o mesmo tamanho de antes, apesar de o aparelho estar mais compacto. A Nokia decidiu reduzir o tamanho da tela, porém deixa seu novo intermediário mais espesso e não reduziu tanto o peso. A entrada para fone de ouvidos no topo, entrada USB-C do lado oposto e um único alto-falante. Na lateral direita há apenas os botões de ligar e controle de volume, enquanto do lado esquerdo temos um atalho para o Google Assistente e a gaveta tripla para 2 chips e um cartão de memória. Na parte de conectividade temos um retrocesso. O Nokia 5.4 não possui suporte a redes Wi-Fi de 5 GHz, como o seu antecessor. O Bluetooth continua sendo da geração 4, mas pelo menos o NFC não foi removido. A tela foi reduzida para 6,4 polegadas e segue com resolução HD Plus e taxa de 60 Hz. É uma pena, já que nessa categoria é comum ver aparelhos com 90 Hz, como o caso do Moto G30 ou Galaxy A22. O painel IPS LCD tem brilho baixo e o contraste não é dos melhores. A experiência multimídia do Nokia 5.4 é bastante limitada e fica no nível de celulares mais baratos. Para complicar ainda mais a experiência com filmes e jogos, temos um alto-falante simples que entrega som mono com pouco volume. A qualidade sonora decepciona por focar demais nos agudos, enquanto os médios são praticamente inexistentes e os graves estão ali apenas para deixar o som mais abafado. Agora também tem carro voando? A Nokia manda fone de ouvido na caixa, que apesar de ser um modelo bastante simples e com qualidade sonora precária, ainda é melhor do que Samsung, que simplesmente aboliu o acessório para economizar uns trocados. Outro retrocesso fica por conta da plataforma. A Nokia trocou o Snapdragon 665 pelo 662. Tudo bem que os dois possuem o mesmo processador e chip gráfico, mas há pequenas diferenças com leve vantagem para o antigo. Pelo menos isso não afetou o desempenho e em nosso teste de velocidade focado no multitarefas tivemos empate. Em benchmarks também temos resultados próximos, porém com o Nokia 5.4 ficando um pouco abaixo no Antutu. Ele também perde para o Galaxy A22 com Helio G80 e Realme C25 com Helio G70. E em jogos? No COD Mobile conseguimos jogar na qualidade gráfica muito alta e com boa fluidez. No PUBG, tivemos bom desempenho na qualidade balanceada com molduras no médio e anti-aliasing ativado. Asphalt 9, que dá trabalho em celulares mais baratos da Xiaomi, rodou suave no Nokia 5.4. Porém, jogos como Mortal Kombat e Cover Fire se negaram a abrir. Apesar de o novo intermediário da Nokia ter ficado mais gordinho, ele acabou mantendo a bateria de 4.000 mAh de antes. Com empresas investindo em aparelhos com 5.000, 6.000 ou até mesmo 7.000 mAh, chega a ser algo decepcionante. A Nokia promete 2 dias longe de tomadas e em nossos testes ele ficou longe disso. Ainda assim é capaz de render um dia todo facilmente em uso moderado com redes sociais e um pouco de jogos. O carregador também é o mesmo de 10 watts de antes. Ele demora 2 horas e meia para encher totalmente a bateria. O carregamento rápido recupera 18% em 15 minutos e 32% em meia hora. Já é possível encontrar intermediários que carregam rápido, mas a verdade é que muitas empresas ainda economizam neste ponto. Rapidamente, antes de prosseguir, se você ainda não é inscrito no canal e puder clicar no botão, agradecemos muito, porque vai nos ajudar a chegar ao primeiro 1 milhão de seguidores aqui no YouTube. Beleza? Bom, seguindo adiante, ao ligar o Nokia 5.4, você verá que ele faz parte do programa Android One, que passa a impressão de que recebe atualizações rápidas. Mas este não é o caso da Nokia. Para começar, o aparelho ainda vem com Android 10, mas a empresa garante que ele receberá 2 atualizações do robozinho e 3 anos de patches de segurança.
No momento em que testamos, meses após o lançamento do produto, ele ainda estava preso ao Android 10. O pacote de segurança também não era o mais atual, o que mostra que o fato do Nokia 5.4 fazer parte do programa Android One não significa muita coisa. O sistema agradará aqueles que curtem algo muito próximo do Android padrão da linha Pixel, sendo ainda mais limpo que o Android levemente modificado da Motorola. O lado ruim é que você não tem extras para aprimorar a usabilidade. É um aparelho focado no básico que faz bem o mais simples. O conjunto fotográfico sofreu evolução apenas com o sensor principal que passou de 13 para 48 megapixels. O restante do conjunto é o mesmo de antes e inclui uma câmera ultra-wide de 5 megapixels, uma macro de 2 megapixels e outra para desfoque de cenários com também 2 megapixels. A frontal dobrou a resolução e agora tem 16 megapixels. O antigo Nokia não se destacava em câmeras e o novo segue o mesmo caminho. No máximo, o que terá são fotos decentes em dias ensolarados. As cores não apresentam vivacidade, os detalhes são limitados e as texturas de pontos distantes são perdidas. É o tipo de celular que serve para publicar fotos nas redes sociais, mas ao ampliar as imagens verá vários defeitos. A qualidade cai ainda mais ao usar a ultra-wide. Perde-se ainda mais nitidez, tudo fica borrado nos cantos e o contraste é ainda mais sacrificado, deixando as fotos sem vida. Isso não quer dizer que a câmera seja completamente descartável, mas será quase inútil à noite. Há modo noturno que prolonga a exposição para termos imagens mais claras. Ela ajuda bastante e torna o seu uso obrigatório no Nokia 5.4. E o melhor é que não chega a sacrificar as fotos com excesso de ruído. A macro é fraca, sofre para pegar detalhes de objetos pequenos, tem foco fixo e sua distância focal é muito limitada. Vai sofrer para conseguir boas fotos com esta câmera e também podemos dizer o mesmo da de desfoque, que erra mais do que acerta. E em selfies? Em locais iluminados terá fotos decentes, mas falta um pouco de saturação para deixar mais vívido o tom de pele. Nada que uma edição rápida no Instagram não resolva, mas o problema é que ao usar o modo retrato o HDR é desativado e temos excesso de luz de fundo com foto estourada. As selfies noturnas sofrem ainda mais e com o modo retrato temos uma suavização de pele exagerada. Por fim, a filmadora. O antecessor era capaz de gravar vídeos em 4K, mas o Nokia 5.4 só filma em Full HD, sendo 60 fps com a principal e frontal, e apenas 30 fps com a ultra-wide. A lente mais aberta apresenta melhor estabilização, mas não tem foco automático. Aliás, o foco da principal também não é dos mais rápidos. Filmar à noite com o Nokia 5.4 é complicado, já que as filmagens saem muito escuras, especialmente com a frontal. A captura de áudio é decente, mas não há um sistema de cancelamento de ruídos eficiente. Esperava mais do Nokia 5.4? O que temos de alternativas no mercado nacional? O Moto G30 vem com o mesmo processador e quantidade de memória. O da Motorola foi mais lento em nosso teste de desempenho focado no multitarefas, mas possui tela de 90 Hz para fluidez superior. Ele tem câmeras melhores e a bateria dura um pouco mais. O Galaxy A22 tem melhor tela e painel de 90 Hz para maior fluidez. Ele também foi mais lento em nosso teste de velocidade, mas em troca você tem um software mais recheado de recursos. A bateria dura muito mais e o da Samsung registra melhores fotos, além de ter o Wi-Fi de 5 GHz. Realme é outra fabricante que vem investindo pesado nesse segmento no Brasil e o C25 é atualmente o nosso rei em bateria. Ele sim entrega autonomia para 2 dias, diferente da promessa da Nokia. Seu ponto fraco está nas câmeras, que não ficam muito acima do que o Nokia 5.4 entrega. Quando a Nokia decidiu voltar ao mercado nacional, ela acabou reacendendo uma chama no coração dos brasileiros que sempre foram fãs da marca. Mas a verdade é que até agora não vimos um único aparelho da finlandesa que valha realmente a pena. R$2.000 é um preço muito salgado a se cobrar pelo Nokia 5.4 e mesmo com o valor atual em promoções por volta dos R$1.500, ainda fica difícil recomendá-lo. Ele vale no máximo R$1.000 e ainda vai sofrer para brigar com alguns aparelhos básicos de outras marcas. Você pode até usar o Android One como desculpa para ter atualizações rápidas do Android, mas até nisso a HMD Global está pecando. E aí, acha que estamos exagerando? Comenta aí abaixo suas impressões sobre os celulares da Nokia que estão chegando aqui no Brasil. Lembrando que links para as melhores ofertas você confere aí na descrição. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.